Senhoras e senhores, autoridades presentes, demais convidados, bom dia. Com grande satisfação que damos início ao segundo encontro do ciclo de palestras Abra Filtros em 2019. Durante o ano, vamos debater, discutir temas ligados à nossa área e também ao contexto socioeconômico do Brasil e do mundo. O tema escolhido de hoje é Compliance e Ética nos Negócios. Para ministrar a palestra, temos o prazer de receber Ari Silveira Bueno, fundador da SPR, empresa associada à Abra Filtros. Ari é contador, auditor, economista e professor. Tem uma sólida carreira desenvolvida na área contábil e econômica, sendo pós-graduado em administração e finanças, além de ocupar a cadeira de professor da Faculdade Fundação Santo André. Entre os anos de 2017 a 2018, ocupou o cargo de presidente da APAE de Santo André, governador assistente do Distrito 4420 do Rotary Club, além de atuar como conselheiro fiscal da Casa Ronald McDonald's entre os anos de 2016 a 2017. Ari é coautor do livro Contabilidade para Cursos de Engenharia e atualmente faz parte da diretoria da Abra Filtros Gestão 2019-2020. Nossos agradecimentos ao nosso grande parceiro, amigo de todas as horas, professor Ari, seja muito bem-vindo. Tenham todos uma ótima palestra. Uma salva de palmas. Quando trabalhamos esse tema, faz-me lembrar o seguinte, na realidade, quando você vai a um evento, a uma palestra, esquece o nome do palestrante, não sabe o tema da palestra, acho que você não foi. Aqui esse risco hoje não temos. O meu nome é muito fácil, o máximo que pode acontecer é me chamarem de Rui, que quando esquecem o meu nome, mas eu vou acrescentar um novo elemento aqui, que é de data. Hoje, 21/2, menos 2, teríamos 2019, mas prefiro ficar com mais 2, 21 mais 2, 23, porque nós estamos falando de soma. E o ideal é nós, estando aqui, de fato, somarmos, multiplicarmos, compartilharmos conhecimento. E isso é necessário, extremamente possível. O conhecimento, o compartilhamento leva, de fato, a você ser possivelmente criativo e inovador. O tema requer, possibilita isso, nos traz a essa possibilidade. Bem, existe aquela frase que diz que do limão você pode fazer uma limonada. Então, a gente, para alguns, poderíamos dizer, mas eu adoro o limão, não a limonada. E esse tema aqui tem tudo a ver com isso. Então, compliance e ética não é limão. Mas se for limão e quem adorar limão, com a acidez dele, que o seja, não há problema. Então, não admitamos que tendo compliance, tendo ética, a gente tenha algo contrário àquilo que deva ser usado para a nossa atividade empreendedora, evidentemente. Também me faz lembrar, e isso sim, muito importante, que eu convivo com a questão do compliance e com a ética há muito tempo. E aprendi a conviver com o meu primeiro empregador, Dr. Zolio de Souza Assis, aqui presente, a quem agradeço muito, e, em seu nome, agradeço a presença de todos e o convite da Abra Filtros para fazer essa apresentação hoje sobre esse tema em superevidência. Aliás, acredito que o que os trazem aqui é exatamente por os temas estarem numa evidência total e o que não é novidade nenhuma. Portanto, temos que acrescentar algo que, de fato, marque mais uma oportunidade para tratar desses temas tão importantes. Bem, então dizia lá o Dr. Zolio, isso 73, 74, portanto é bastante tempo mesmo. A vida é uma eterna prestação de contas. Faça bem feito que você será livre, terá liberdade efetiva. E isso, pessoal, tem muito a ver com compliance, tem muito a ver com ética. Porque se você estiver disponível para prestar conta de tudo, o tempo todo, a quem quer que seja, e ele dizia, você presta conta para os pais, professores, família, e para Deus e tudo mais.
Antigamente, a gente prestava conta também para o fisco. Hoje, não precisa mais. Ele sabe da tua vida financeira, patrimonial, mais do que você. Então, essa preocupação, você talvez nem a tenha mais. Então, são questões que a gente vai, sem dúvida, vinculando ao compliance e também à ética, para dizer que é algo possível e necessário de ser praticado. Evidentemente que também, fazendo uma analogia com até a Lava Jato, que falaremos mais adiante um pouquinho, certamente, você tem que ter a dosimetria adequada. Assim como em contabilidade, você tem a contabilidade para a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa, o compliance é da mesma forma. Não dá para você não fazer ou fazer de forma excessiva, que inclusive torne eventualmente o empreendimento, a ação empreendedora, impossível de se tornar com viabilidade econômica. Ok? Bom, então, esta frase que gostamos demais, que é até utilizada em outras situações, até para falar de liderança, existe também a frase que se usa bastante, né? A verdadeira liderança é aquela dada pelo exemplo, senão você não vai liderar. E aí, no campo de compliance, se você quiser, de fato, fazer com que haja o compliance reconhecidamente por todos da empresa, você tem que dar o exemplo. Não tem jeito, não tem jeito. Eu diria até que mais do que qualquer outra coisa. E aí, feito essa blindagem de que o tema, ou os temas, compliance e ética, e aí também indo para a moral e outras questões que disso decorrem, de integridade, transparência, estamos em condições de ouvir esse vídeo, senão teríamos receio de sequer continuarmos. Estamos envolvidos com esse tema, não é de hoje. Em 2003, convidamos o presidente do Ético, fundado naquela época, né, Instituto Ético Concorrencial, que as grandes empresas do segmento de bebida e cigarros, etc., constituíram naquela oportunidade, instituto que está aí até hoje, evidentemente, e fizemos uma palestra também aqui em Santo André, no hotel ali na Avenida Portugal, recém-inaugurado naquela oportunidade, para tratarmos disso. Isso no início do século XXI. De tal maneira que é algo que eu não imaginava, né, talvez ninguém imaginasse, que tivéssemos tanta evolução com leis e valorização do tema, dado a evidência que estamos hoje, inclusive com vários livros que citaremos também na sequência aqui, sendo escritos, e hoje livros muito bons que permite que, de fato, você reveja o que você tem ou não tem de compliance e aquilo que você possa ter daqui para frente, principalmente, né? E diante de uma audiência tão selecionada, de alto nível como a de vocês, seguramente estes pontos é o que abordaremos na sequência, e se esse vídeo não vier, a gente vai sem ele mesmo, com segurança. Não. Puxa, tá bom, então a gente pode até voltar depois, se assim decidirmos. Então, vamos ser. Bom, aqui alguns artigos, pequenos textos que temos escrito aí ao longo dos últimos anos, principalmente, mas aí fala lá de Capitalismo Consciente, que é um livro extraordinariamente interessante, que foi recentemente lançado aqui no Brasil, e assim por diante, e outros artigos aí sobre o tema. Gestão de profissionais. Bem, estruturamos a apresentação aqui hoje em função da audiência que sabíamos que teríamos, qualificada, de alto nível, portanto, não é ensinar o passo a passo, a técnica de implementação de um verdadeiro programa de compliance, mas a questão, no nosso entendimento, passa, para poder contribuir um pouco com vocês aqui hoje, dentro destes tópicos aqui selecionados,
Então, não é possível nós começarmos uma ação empreendedora que não coloquemos antes o aspecto dos profissionais que você tenha envolvido naquilo que você vai fazer ou já tenha em andamento, evidentemente. Então, seja lá o teu profissional de contabilidade, teus advogados e assim por diante. E só isso pode levar você a ter riscos mitigados, a ter possibilidade de ter sucesso, de ter sustentabilidade, de ter perenidade. E mais, hoje usamos, inclusive, a palavra de ter efetividade. Portanto, é toda uma sequência, né? Aliás, não dá para ter sucesso sem essas preocupações todas que antecedam. Então, qualquer coisa que você vai fazer, cuide primeiro disso. E aí, seguramente, o primeiro profissional que o empreendedor vai ter relacionamento com ele, seguramente é o teu contador, o teu advogado e assim por diante. Bem, particularidades de cada segmento. Evidentemente que isso é da alçada de cada empreendimento. Você terá de ter todos os conhecimentos, conhecer a sua atividade profundamente e aí as exigências que daí decorrem de você cumprir e observá-las todas. Até aqui, dando um exemplo pela primeira vez, estivemos recentemente visitando uma das filiadas aqui da Abrafiltros, que trabalha com a logística reversa e que cumpre uma infinidade enorme de obrigações legais e da própria atividade para poder exercer. Como a questão toda de trafegar pelo Estado de São Paulo aí inteirinho, embora atue em outros estados do Brasil também, legislação, portanto, de trânsito, de produtos corrosivos, abrasivos, etc. Então, é uma conformidade a ser observada para poder fazer a logística reversa imensa, intensa, ampla. Então, se você não tem um profundo e total conhecimento do teu segmento, como é que você vai cumprir outras tantas obrigações comum a todo mundo? Então, começa por aí, o que também é uma obviedade, mas há de se lembrar que isso faz parte e é até nesta sequência aqui. Ciência contábil. Aqui poderia trazer outros livros aí, verdadeiras bíblias da área contábil, como, por exemplo, o Manual de Contabilidade, escrito lá pelos professores da USP há 50 anos, e etc., que a gente usa tanto e é tido como uma bíblia mesmo, mas tomei a liberdade de colocar um livro aqui que escrevemos sobre contabilidade. E por que a ciência contábil como elemento, como fator até mesmo decisivo para que você possa ter compliance trabalhando a seu favor? Porque a ciência contábil ela tem 6.000 anos de história. A ciência contábil, ela, desde o início do século passado, tem tido cada vez mais importância. Tanto é verdade que hoje temos um padrão de contabilidade internacional adotado pelo Brasil através da Lei 11.638 de 2007, portanto já um pouco mais de 10 anos, e os recursos de que ela dispõe para que você possa ter a sua atividade e ter a técnica dela a seu favor, no que tange a orçamentos, custos, a questão toda tributária, financeira, econômica. Então, é fundamental que use os recursos todos da ciência contábil, em função do seu segmento, em função do seu tamanho, localidade e operações que você venha a ter em nível só interno e, eventualmente, internacional e assim por diante. Então, os recursos dela são fundamentais. Aliás, existem algumas questões que aprendemos com doutores em contabilidade e que menciono aqui para vocês. Um deles diz o seguinte, que se o profissional da contabilidade não conhece bem a história da contabilidade, dificilmente ele será um bom profissional de contabilidade. Então, tem que conhecer a história, saber, por exemplo, uma diferença mínima entre uma escola norte-americana e a italiana,
e que a norte-americana, por exemplo, né, privilegia ou enfatiza muito o mercado de capitais e assim por diante. Então, tem que conhecer, é possível conhecer. O Brasil tem um doutor em contabilidade, o Ricardino, da USP, que escreveu, inclusive, livro só em inglês, lá, tratando da história da contabilidade do mundo. Portanto, é uma das pessoas que a gente aprende um pouco de história da contabilidade por intermédio dele. E outros doutores em contabilidade falando que, se você não gosta de filosofia, você não será um bom profissional de contabilidade. Se você não gosta de ser julgador, dominar os fatos contábeis completamente para saber como, de fato, tratá-los, trabalhar a questão da essência, da realidade do fato contábil sobre a forma, como é que você vai tratar? Então, seguramente, se o profissional de contabilidade ele convencer o seu empregador, o seu cliente, de que a contabilidade pode trabalhar muito a favor do compliance e da ética, terá dado um grande passo, não temos a menor dúvida disso. Não é porque somos da área que a gente enfatiza isso com tranquilidade total. Bem, algumas das muitas utilidades da contabilidade, e aqui seguramente a maioria de todos vocês aqui, de cada um de vocês, dominam isso, e às vezes a gente ainda se depara com milhões de empresas, por que não admitir isso, que estão muito, mas muito aquém disso, lamentavelmente. Portanto, há um campo enorme para avanço para chegar minimamente nisso. Olha aqui, essa aqui, olha aqui. O que você tá pensando aí? Enquanto você assiste este vídeo, provavelmente algum tipo de irregularidade está ocorrendo na sua empresa. Você pode até fechar os olhos para isso, mas as consequências podem ser irreversíveis para o seu negócio. Veja alguns riscos aos quais sua empresa pode estar sujeita. Multa de 20% sobre o faturamento anual. Incapacidade de participar de licitações e concorrências. Exclusão do quadro de fornecedores de grandes empresas privadas. Dificuldade na atração e retenção de talentos. Impossibilidade de fazer empréstimos e financiamentos. Perdas financeiras por conta de fraudes ou roubos internos, que podem chegar a 5% da receita, conforme estatísticas internacionais. Algumas dessas ameaças existem pela própria natureza do seu ambiente de negócios. Porém, a grande maioria advém das leis que entraram em vigor recentemente no Brasil e prevêem penas pesadas para empresas e seus administradores. Dentre essas legislações, destacam-se a Lei Federal 12846, de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção Brasileira, ou Lei da Empresa Limpa, que impulsionou o surgimento de diversas outras leis nos âmbitos federal, estadual e municipal. Não existe uma medida isolada para evitar esses tipos de ocorrência em sua empresa, mas sim um conjunto de práticas interconectadas, conhecido como Mecanismo de Integridade e Compliance, que promove a prevenção, detecção e correção de atos em desacordo com as leis, normas e regulamentos internos de boa conduta. Esse conjunto de práticas inclui... Ok. Obrigado. Bem, hoje aqui nós estamos trabalhando a prevenção, né? Não a detecção. Estamos fazendo trabalho de detecção nesse momento lá no nosso escritório e de correção. Infelizmente, os problemas aparecem muitos ainda e, por mais experiência que tenhamos, a gente continua sendo surpreendidos regularmente. É impressionante. Exercício da profissão contábil. Bem, se dissemos que para se pensar em compliance, praticar, implementar o compliance e você corrigir rotas, etc., deve ter como primeiro foco
as pessoas todas da empresa e os externos com os quais você venha trabalhar. Falamos que a contabilidade, a ciência contábil pode ser uma aliada enorme da empresa, e o exercício da profissão contábil. Por quê? Porque, claro, a ciência contábil e a técnica dela a seu favor, mas também a legislação de regência da profissão contábil, que começa lá com o decreto 95 de 1946, com as suas legislações posteriores, e por aí vai, vem até os dias de hoje. Aliás, depois a gente vai falar um pouquinho também, mas só adiantando, tivemos a felicidade, na última sexta-feira agora, ser publicado o novo Código de Ética da Profissão Contábil, do qual a gente teve a feliz possibilidade de participação quando em audiência pública no início do ano passado. Então, se o contador conseguir convencer também o seu empregador, o seu cliente, de que ele precisa cumprir toda a legislação que o rege, e se o empregador procurar saber ao que ele está sujeito, é outro foco, né? outro amparo enorme que você possa ter para ter o compliance da empresa. Então, valeria a pena se aliar, né, empregador e profissional da contabilidade, para que ele, profissional da contabilidade, cumpra a legislação que ele está sujeito, que, aliás, é imensa. Não existe nem a profissão de médico explícito, como está explícito lá no Código Civil, de que a que estão sujeitos. Então, é legislação enorme. Inclusive, que ampara também o próprio cliente, quando você, na necessidade de troca de profissional, você vai poder ter o amparo da lei para que não haja prejuízo, ou o menor possível, quando você precisa trocar o seu profissional de contabilidade. Então, é outro rol aí de dispositivos legais que você pode ter a seu favor no cumprimento do compliance que você queira ter, possa ter, deva ter, em função do seu nível de empreendimento. Também a questão tributária. Aliás, falar disso aqui no Brasil é quase que chover do molhado, né? O Sistema Tributário Nacional, que começa lá na Constituição, Código Tributário Nacional, Regulamento de ICMS, Imposto de Renda, IPI, enfim, é uma coisa impressionante. Aliás, tão impressionante que somente 2 tributos, PIS e COFINS, que é entre todos são muito complexos, mas só ele tem 2.000 páginas de legislações. Aliás, acabei lendo sobre isso ainda há poucos dias. E quando dissemos que os temas compliance e ética estão em muita evidência, dissemos de novos e novos livros, alguns deles aqui conosco, que tratam dos temas. E este aqui é um dos livros recentemente lançado, estivemos até no lançamento dele no ano passado, lá no Conselho Regional de Contabilidade, e que a gente tem usado bastante lá no escritório. Então, o Sistema Tributário Nacional, evidentemente, que tem tudo a ver com compliance. Como é que você vai tocar o seu negócio se você não cumprir o SPED, que é tão relevante, que houve uma mudança na Constituição Federal em 2003, emenda 42, para explicitar lá que o fisco pode te acompanhar dia e noite sem parar. E tudo o que veio depois por conta disso. Desde 2007, quando começou, e hoje a gente está vivendo o auge, né, do sistema público de escrituração digital no Brasil, que é o E-Social, o temido Bloco K e assim por diante. Então, não dá para cumprir, não dá para falar que tem compliance sem essas preocupações extremas. Evidentemente que aqui, um pouco diferentemente até
Quando você fala em contabilidade para pequena, média e grande empresa, quando você fala num compliance também compatível com o tamanho da empresa e a complexidade dela, eu diria que no sistema tributário nacional é um pouquinho diferente, porque às vezes você pega uma pequena empresa que está lá no lucro real ou tem uma operação de comércio internacional, as obrigações que elas estão sujeitas são iguais ou se assemelha muito às médias e grandes empresas. Então, isso aqui é um problema e sorte nossa que a gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas não é do que a gente gostaria. Mas isso é real. Então, sem isso, não dá para ter compliance. Não dá para ter compliance, obviamente. Segurança da tecnologia da informação. Aqui é que verdadeiramente mora, a meu ver, acho que na opinião de todos vocês também, o maior problema. Isso tem tirado o sono de muitos de nós. Inclusive, ainda neste final de semana passado, mais uma vez, tivemos experiência de cyberataque. Então, aqui, tudo o que dissemos até agora, gastamos aí 10, 15 minutos, o problema maior está aqui, porque é difícil mesmo hoje você ter tudo o que dissemos lá, passando, né, pelos controles todos da tecnologia, você ter a segurança de que você está em conformidade. Na relação com os teus profissionais, na relação com clientes, fornecedores, parceiros, alianças e assim por diante. Então, e nem é a formação da gente, e, portanto, todos os cuidados são necessários. Os exemplos, seguramente, se formos citar aqui, ficaríamos a tarde inteira citando exemplos, mas podemos lembrar alguns de casos que tivemos aí recentemente, nós que vivemos, de cliente estrangeiro que ficou 1 mês sem operar. E, aliás, evidentemente que foi uma repercussão muito grande quando isso aconteceu. Então, imagine se você não consegue observar os demais requisitos para se ter o compliance, imagine como seria difícil ou impossível você vincular os requisitos necessários de segurança por conta da tecnologia da informação. Gestão de compliance. Aqui a gente fecha, na realidade, aquilo que a gente entende. Ou seja, começamos com pessoas e estamos aqui fechando com pessoas. Evidentemente que quando você está falando de gestão de compliance, você estaria numa empresa já um pouco mais encorpada, onde tem um conceito, uma cultura de compliance mais avançada, uma necessidade, requisito de compliance mais avançado, e aí você começa a ter os profissionais de compliance mesmo, a área de compliance permeando toda a estrutura da empresa, pequena, média e grande. Inclusive, o livro do Wagner Giovannini, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, é de uma pessoa, um profissional, que foi diretor de compliance da Siemens, e que escreveu esse livro, um tanto quanto novo aí, foi publicado em 2014, portanto, mensalão, mas antes ainda da Lava Jato. E hoje, seguramente, a meu ver, com todas as últimas literaturas aí a que recorri, disparadamente esse livro, quem de fato está envolvido com compliance ou quer ter um compliance, não tem como não utilizá-lo. Então, do Wagner Giovannini, que tem uma história aí com compliance em função dos problemas da Siemens na Alemanha ainda, lá em 2006, e que é um case até mundial. Aqui no Brasil, a partir daqui, houve também um trabalho muito grande desse profissional. Então, a gestão de compliance, eu diria que fecha esse circuito todo, você começando com as pessoas, muito mesmo,
né, dentro de um conceito até de top-down, você priorizando muito isso, passando por todos os teus profissionais, a relação com todos os seus stakeholders e mais a área de gestão de compliance que você venha constituir na sua empresa. Aqui um material técnico em inglês, recentemente publicado entre esse escritório de advogados e a Câmara Americana de Comércio. Portanto, vale a pena para quem depois queira se aprofundar um pouquinho mais. Bom, e agora o que é compliance? O que é compliance? Conformidade, integridade, e todos nós aqui sabemos que se trata disso. Autorregulação. Portanto, compliance não é só em função de cumprir a lei. Aliás, nessa grande experiência que se teve aí, do domínio público, quando se divulgou de se ter uma operação estruturada de práticas irregulares e ilegais, etc., tinha muita conformidade lá com a determinação de praticar. Aliás, quando você não quer fazer algo que deva fazer, você precisa conhecer ainda mais profundamente a lei, etc. Portanto, o compliance mesmo não é só no cumprimento da lei. Aliás, também lembrando aqui, há 30 anos, quando estouraram lá no Rio de Janeiro o jogo do bicho, etc., tinha uma contabilidade de alto nível, tinha um compliance lá de alto nível, aliás, tem. Né? Então, não é só, doutor, verdade? Só quando você vai cumprir a lei, requer até mais conhecimento. Então, o rol de medidas internas que visa prevenir ou minimizar os riscos de não cumprimento de leis, princípios, normas e assim por diante. Não é só o cumprimento da lei. Opcional ou mandatório? Bem, essa pergunta é interessante, porque admitíamos até então que era só opcional. Hoje podemos afirmar que é mandatório também, porque existem já leis que, se você não tiver compliance formal, programa mesmo de compliance, você pode ter penalidades, seguros mais caros e assim por diante. Ou seja, hoje podemos afirmar que ele é também mandatório. Benefícios do compliance são muitos, dentro daquela dosimetria, né, naquela analogia que eu fiz há pouco para vocês. Você vai mapear riscos, mitigar os riscos, eliminar, reduzir, então, as contingências, e aí você passa, né, pelos recursos lá da contabilidade, das questões tributárias todas, trabalhistas, não mencionamos aqui ainda, mas evidentemente que tem tudo a ver também com essas questões, e aí a questão de cultura e conscientização, os profissionais que trabalham com você é fundamental. Você passa a ter reconhecimento do mercado e valorização da marca. Aí, numa análise de risco, como estruturar o programa de integridade na minha empresa? Não é objetivo aqui, como eu disse a vocês, nós ficarmos tratando tecnicamente como estruturar, como controlar, como detectar, prevenir, detectar os riscos e corrigir os riscos. Mas aí o rol, que inclusive hoje existem várias entidades em nível federal trabalhando isso. Então, você pega a Controladoria Geral da União, o Instituto Etos, o Ético. Então, material técnico, material para você, inclusive vinculado à sua atividade, seguramente, não falta. Inclusive, muitos materiais absolutamente gratuitos e por aí afora. Então, não temos ou não teríamos dificuldade nenhuma de acessar esses conteúdos para que avaliemos o que a gente tem ou não tem de compliance nos nossos negócios e poder começar a entrar numa rota de evolução. Esta que é a pura verdade. Até em função, evidentemente, da grande evidência dos temas atualmente e da relevância deles. Exemplos de não compliance. O que é até mais fácil, né? E vem de longa data, e não é só do Brasil, não.
Nós talvez estejamos na vanguarda, com exemplos de não compliance. Mas voltamos lá no início do século, ainda em 2001, quando aquele problema da Enron e mais umas 10 grandes companhias, a Tyco, WorldCom e outras, tivemos simplesmente num ano e meio, uma empresa chamada Arthur Andersen, publicamente, sem nenhum problema de mencionar, até com livros escritos sobre isso, que desapareceu. A empresa número 1 de auditoria no mundo com aquele problema lá desaparecer. Acho que muitos aqui devem se lembrar disso. Siemens 2006, na Alemanha, não só o problema no Brasil, e que requereu dela um trabalho excepcional aí de esforços e de investimentos para poder recuperar sua imagem por ter praticado subornos e corrupção em nível mundial. Portanto, empresa alemã. BMW foi uma experiência que nós vivemos em 98, trabalhamos aqui no Brasil 6.000 horas, com problemas também enormes, sendo capa da revista Exame, jornais, etc. Então, vivemos essa experiência na pele, junto lá com a auditoria da KPMG e assim por diante. JBS, caso recente, dispensa comentários, BRF, também muito ligado aí à questão do mercado de capitais, Coreia do Sul, a pessoa lá, a primeira-ministra lá, que fugiu o nome agora, presa, e assim por diante, e a Lava Jato, que completará agora, no mês que vem, dia 17 de março, 5 anos. Até hoje, 60 operações, em 60 meses, exatamente uma operação por mês, e que todos nós conhecemos, e que desejamos que seja o maior case produtivo, benéfico, para as questões que dizem respeito a todo compliance, a questão de ética e assim por diante. A corrupção é um velho problema do Brasil. Vem de longe e às vezes parece não ter fim. Alguns avanços aconteceram, mas ainda são insuficientes. Punir é importante, mas não basta. Temos que chegar à raiz do problema. Quebrar a lógica do privilégio e da desigualdade. Por isso, criamos o maior pacote de medidas contra a corrupção do mundo. Um conjunto de reformas preparadas e revisadas por centenas de especialistas de diferentes formações e visões. Criado em tempo para que candidatos possam conhecer e se comprometer antes e depois das eleições. Para que eleitores escolham candidatos comprometidos com a democracia e com as novas medidas contra a corrupção. Mas esse trabalho não se faz sozinho. Esquerda, direita, progressistas ou conservadores, todos importam na luta contra a corrupção. Vamos unir forças, apoiar novas medidas e dar fim a este velho problema do Brasil. Unidos contra a corrupção. Acredito que a maioria de vocês possam já ter esse vídeo aqui, mas para alguns possivelmente ainda é novidade. Bem, segundo a Transparência Internacional, a corrupção é o abuso do poder confiado para ganhos privados. Dói a todos aqueles cuja vida de subsistência ou a felicidade depende da integridade das pessoas em posição de autoridade. Então, aí o conceito aí de corrupção, visão de corrupção, segundo a Transparência Internacional, que é uma outra entidade, tem a Transparência Brasil também, que a gente tem recorrido aí um pouco a eles para acompanhar um pouco a evolução do tema compliance e principalmente a questão ligada à ética. Então, falamos um pouco de compliance e agora de ética. Evidentemente que não são coisas desconexas, também não é a mesma coisa. Assim como ética é uma coisa, moral é outra coisa, mas também não são desconexas. E aí, só a gente lendo, estudando um pouco mais mesmo, aprofundando um pouco mais, é que você vai criando uma condição de fazer uso de uma coisa em benefício da outra. E isso acho que a gente vai conseguir passar um pouquinho para vocês aqui hoje, estamos conseguindo passar. E até em função dos livros todos utilizados para essas informações, esses dados que estamos passando hoje aqui. Bem,
Evidentemente que apresentar o Cortella aqui, eu acho que não tem ninguém, absoluto ninguém, que não o conheça. Não só ele, mas também o Karnal, o Luiz Felipe Pondé, né? A gente não esquece do nome do Pondé por causa do nosso amigo aqui, Luiz Felipe, e evidentemente que os três, entre outros tantos. Aliás, também estivemos no final de 2017 tratando desse tema compliance e principalmente ética nos negócios a pedido do governador de distrito 4.420, com votarianos que somos, lá em 2017, em que tivemos a atribuição de fazer um evento lá no Conselho Regional de Contabilidade, queríamos 150 pessoas, conseguimos ter 232, ficamos muito felizes, e lá 3 palestrantes tratando desses temas. O nosso companheiro Mário César Martins de Camargo, o filósofo Ives Alejandro Munhoz e também o nosso amigo e cliente, o professor José Luiz Tejon. Portanto, daí, mais uma vez, falando para vocês da evidência dos temas, da relevância. Bem, ética e moral não é a mesma coisa, mas, obviamente, que precisamos conhecer as duas, praticar as duas. Ética tem a ver com a lei, tem a ver com as normas, tem a ver com os princípios. E a moral tem a ver com os costumes. Tanto é que lá na sociedade muçulmana, se o fulano rouba, cortam-lhe a mão direita. Aqui, possivelmente, íamos ter muita dificuldade de ver algumas pessoas sem a mão direita, ficaria... E aqui, então, portanto, não é muito aceito. Né? Mas, é assim, a diferença, então, entre os povos e a sua cultura tem muito a ver, nesse aspecto, com a moral e não diretamente com a ética. Mas, como disse lá, escreveu lá também o Cortella, faz a gente lembrar essa questão que estamos vivendo aí ultimamente, de maneira muito evidenciada, que diz respeito ao auxílio moradia, onde a lei permite, mas é imoral, muitas vezes, né, a pessoa fazer uso daquilo que é legal, mas é imoral. Né? Você ter um imóvel lá onde você está ou estará e você acaba, né, acaba não sendo justo. É injusto, mas é legal. Não, portanto, a diferença entre ética e moral. Bem, estaria conosco hoje aqui essa Maria Cecília Coutinho de Arruda, não só ela, mas também o professor Gervásio, o Perazzo, etc., que é o pessoal do Grupo de Excelência do Conselho Regional de Administração, que debateria um pouco aqui com a gente esses temas hoje, mas em função de um pedido do presidente lá e da presença do ministro do Meio Ambiente, se ausentaram, lamentavelmente. E temos conversado bastante com eles, inclusive lá no Conselho Regional de Administração. Mas são 2 livros importantes aqui, e esse que fala de justiça, que até está aqui também, eu recomendo a leitura dele muito. Ou seja, ele é de 2009, mas já foram 25 edições, mais de 100 mil unidades vendidas. Então, é muito importante para quando você quer conhecer um pouco mais, as questões que dizem respeito, principalmente aí vinculado à ética e à moral, a leitura desse livro é absolutamente recomendável. Você começa a ler, você não para mais e nem olha para o WhatsApp, por incrível que pareça. Eu não consigo olhar. Quando estou lendo algo muito legal, eu esqueço até do celular. Portanto, quem ainda não leu, leia, porque é realmente imperdível esse livro aí, que é desse Michael Sandel, que é ninguém mais, ninguém menos do que o criador e responsável pelo curso de Direito de Harvard. Acho que já ouviram falar, né? Harvard. Bem, e aí uma economia praticada segundo padrões éticos elevados, de acordo com o Ethos, que é um instituto também, hoje, muito atuante, e, portanto, quem quiser, inclusive, ter a sua empresa com selo
de empresa ética poderá cumprir lá os requisitos e pleitear esse selo lá, que é muito interessante. Eu mesmo sonho com isso e esperamos que a SPR fazer parte desse rol de empresas lá do Instituto Edson. Evidentemente que tem que cumprir uma série de requisitos, conformidade e etc. Mas combate à corrupção, já falamos aí de corrupção, valorização da integridade, estímulo à concorrência leal, estímulo à cooperação e assim por diante. Então, é possível elevarmos o nosso padrão ético diante desta evidência dos temas e da relevância deles para os nossos negócios. Aqui um material da professora Maria Cecília, publicado na revista lá da USP, e, dado ao tempo, vamos ser mais rápidos aqui. Também existe aí uma pesquisa interessante dessa entidade que trata de ética em termos de comparando os códigos de éticas das entidades, das empresas, e é fundamental que tenhamos isso em nossas empresas, tratando a partir, né, do manual de recursos humanos, a partir do manual de integração dos profissionais que conosco trabalham, e aí você chegar num código de ética mesmo que seja, inclusive, passível ou conveniente de destaque externo para os nossos clientes, fornecedores, no relacionamento que tem conosco. Porque, às vezes, a gente tenta ser ético e pode receber algumas propostas, né, que não sejam passíveis de serem seguidas. Tanto é verdade que, cada vez mais, tudo que você, principalmente, fala, há hoje empresas ou organizações, dentro do nosso segmento mesmo, que gravam absolutamente tudo, por segurança de eventualmente fazer o uso grande na sua demanda. Falamos até agora mais e mais do setor privado, do meio corporativo, mas evidentemente que o setor público no Brasil é fortíssimo, seja no relacionamento deles com a sociedade ou da iniciativa privada com eles. E aqui cabe lembrar uma entidade que nasceu há 10 anos, que é o Observatório Social do Brasil, na cidade de Maringá, terra do hoje ministro Sérgio Moro, e que vem se alastrando, felizmente, né, criando raiz aí pelo Brasil afora. Hoje o observatório está presente em mais de 130 cidades, inclusive aqui no ABC, em São Caetano. Estudos em andamento procuram trazer também para Santo André, São Bernardo e assim por diante. E a economia que esse instituto, através das pessoas que se vinculam a ele, principalmente voluntários, já são mais de 3 bilhões de reais. Portanto, se quisermos contribuir, apoiar também iniciativas vinculadas exclusivamente na relação, na atuação do poder público, seja executivo, legislativo e principalmente até o legislativo e assim por diante, o Observatório é um grande canal, apoiado pela OAB Nacional, Conselho Federal de Contabilidade, Controladoria Geral da União e assim por diante. Então, a gente tem estudado um pouco sobre isso, e é importante que saibamos que é um meio de praticarmos também a cidadania e assim por diante, em prol de um país mais justo e mais, no fundo, muito mais conforme. Conselho Federal de Contabilidade, aí com relação ao novo Código de Ética. Ou seja, não é possível nós, profissionais de contabilidade, não observarmos o nosso Código de Ética, que agora é recentíssimo, e que traz mais e mais deveres e obrigações que devamos observar sempre no exercício da nossa profissão. Também, aquilo que é vedado você fazer. O que podemos fazer é, lá, de acordo com o Código, muito pouco descrito, mas é você, enfim,
contribuir com as tuas teses, os teus estudos, os teus livros e assim por diante. Portanto, é muito extensa as obrigações que o profissional de contabilidade deve cumprir. Muito, muito, muito extensa. Se é extensa, o empreendedor tem que conhecer isso, como dissemos há pouco. Não é possível que não exija do seu profissional de contabilidade, do seu contador, que isso seja observado. E, dado o tempo também, poderíamos falar um pouco mais disso, mas vamos passar. E aqui os pontos de destaque que tiramos do Código de Ética do profissional de contabilidade, mas passamos. Bem, e já nos aproximando um pouquinho do final, temos recorrido a vários livros para nos atualizarmos, de um modo geral, especialmente nos temas compliance e ética, nos negócios e assim por diante, evidentemente que gostamos bastante. A paixão é de longa data, até como os mencionamos lá desde o início da profissão mesmo, ainda nos anos 70. Mas esse livro aqui, 21 lições para o século XXI, também é de leitura absolutamente imperdível. Esse autor já vendeu mais de 12 milhões de cópias de 3 livros escritos por ele. Isso aqui é o que temos para o presente. Mas ele escreveu também Sapiens, que é com relação ao passado, e o outro também do futuro, né? Portanto, os 3 livros são recomendáveis, mas esse é o mais recente, e você começa a ler, são 400 páginas, mas você também não quer parar mais. Aliás, para citar um detalhe desse livro, diz assim, que eu estou me lembrando aqui, que podemos ter saudade dos aspectos da escravidão, porque na escravidão, na Europa, no Brasil, etc., o escravo tinha um valor negociável, negociado, e os impactos da tecnologia, segundo o autor, poderá fazer milhões e milhões, talvez até bilhões de pessoas descartáveis. Entre outras coisas, esse autor fala nisso. É sensacional e enfim, é tudo fundamentado, não é... Tanto é que é lido, muito lido. Bem, O Jeito Harvard de Ser Feliz, também um livro de 2012, recente, por que não? E também já com muitas edições pelo mundo afora. Aliás, há um vídeo desse autor, um dos mais vistos aí, com mais de 20 milhões de views. É imperdível ler, porque ele trata dessa psicologia positiva, ou seja, de que a felicidade vem antes do sucesso. E eu diria que compliance e ética vem antes de você empreender, vem antes do trabalho, vem antes do sucesso. Então, se o autor fala que felicidade vem antes do sucesso, e fundamenta tudo, baseado em pesquisas junto aos alunos de Harvard, junto às maiores empresas ao redor do mundo, e já esteve aqui no Brasil recentemente, acho que foi até no ano passado, houve aqui um evento do STB, que é uma empresa aí de intercâmbio muito famosa. Ele esteve aqui, creio que foi até no início do ano passado. Infelizmente, não fui vê-lo, mas temos colegas aqui que lá estiveram acompanhando ele. O nosso Márcio Moretti, até para citar aqui. E, portanto, esse livro também vale a pena muito ler, porque pode nos ajudar imensamente também que tratemos compliance e tratemos ética e tudo mais que disso decorre, moral, integridade, transparência, e assim, honestidade e assim por diante, baseado nestas fontes de literatura, leitura e de pesquisas absolutamente atuais, modernas e, no mínimo bastante importante. E, aliás, aquele livro anterior que a gente falou de justiça lá, a própria editora diz que é um livro recomendado, tanto para quem é de esquerda, quanto de direita,
ou para quem é radicalmente de centro. Portanto, acho que concluo que é para todo mundo, então. É isso. Muito obrigado.